um jovem que simplesmente ficava escondido dentro das paredes das casas de suas vítimas. Exatamente. Nisso, o carinha foi preso e, quando solto, ele decidiu matar. Exatamente. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Daniel LaPlante. Olá, pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal que fala sobre casos criminais todo sábado. Agora eu mudei de horário, vai ser todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então, se você não é inscrito e caiu nesse canal aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Deixe seu like, compartilhe para os amigos. Comente para caso você queira que eu traga algum caso criminal que eu vou anotar e tentar trazer o mais rápido possível. Mas hoje eu vim falar pra vocês um dos casos assim mais bizarros, no sentido do tipo, eu nunca tinha visto isso, talvez apenas em filme, e tem um filme que se baseou nesse caso criminal. Mas assim, é bizarro saber que isso é real, que isso se tornou real. É um caso muito bizarro, por se dizer assim. É estranho até mesmo falar sobre ele, tipo, como é que uma pessoa decidiu fazer isso? Como é que uma pessoa fez isso? É doideira. Mas enfim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Daniel LaPlante tinha apenas 17 anos quando ele decidiu invadir a casa de uma mulher grávida e simplesmente matar ela e seus 2 filhos. Mas antes dele cometer esse crime, ele já tinha sido preso por invadir uma casa e morar dentro daquela casa. Fora também que ele invadia outras casas e mudava objetos no intuito de fazer uma pequena assombração. Exatamente. Ele próprio era conhecido na localidade por cometer esses crimes e fingir que era uma assombração para poder amedrontar essas pessoas, o que deixa esse caso ainda mais bizarro. Mas agora eu vou falar pra vocês quem era Daniel LaPlante. Daniel LaPlante nasceu no dia 16 de maio de 1970 e cresceu em Townsend, Massachusetts. A história de vida de Daniel LaPlante é uma história bastante obscura e que a gente já viu em outros casos criminais. Os seus pais se separaram logo assim durante a sua adolescência e a sua mãe, Elaine, foi morar com um cara chamado David Moore. Depois que seus pais se separaram, ele foi morar junto com seus 2 outros irmãos na casa de sua mãe e padrasto. Lá, nessa mesma época, ele alegava estar sendo abusado por seu padrasto e quando ele ia visitar seu pai, ele era abusado sexualmente também pelo seu pai. Ele estudava na escola St. Bernard's High School em Pittsburgh, onde ele também sofria muito bullying, já que ele era negligenciado em sua casa. Toda a sua casa não era muito higiênica, ele não tomava muito banho, suas roupas não eram lavadas, muitas vezes ele ia para a escola com roupas rasgadas e por isso ele passou a sofrer bullying, sendo taxado de estranho, fedorento e vários outros apelidos bem ruins. Mas o que piorava ainda mais a situação é que ele era dislexo. Porém, na década de 1970, a dislexia ainda não existia. Tudo praticamente era, pô, ele tem dificuldade em aprender, logo ele é burro. Então, ele sofria para poder acompanhar os seus colegas de classe, fora também o bullying, ou seja, tanto dos professores também, isso vale ressaltar. É claro que o Daniel LaPlante demonstrava que tinha alguma coisa de errado acontecendo na sua casa, isso também era muito visível, mas nenhuma autoridade local ou qualquer autoridade da escola se posicionava contra isso. Depois de anos sofrendo bullying e também das agressões sexuais do seu padrasto e pai, a escola decidiu intervir e mandou ele para um psiquiatra que diagnosticou ele com hiperatividade. Essa poderia ser uma boa oportunidade para Daniel LaPlante poder desabafar com alguém sobre o que estava acontecendo dentro da casa dele, falar sobre suas inseguranças, sobre o bullying, mas segundo o próprio Daniel, isso não ajudou muito, já que o próprio psiquiatra estava abusando dele sexualmente. Com isso tudo, com a raiva crescente, ele decidiu, por fim, invadir algumas casas do seu bairro. Ele fazia isso muitas vezes para roubar dinheiro e para roubar joias, mas muitas vezes ele não levava nada, apenas mexia em alguns objetos, trocava alguns objetos de lugar, mexia na mesa, jogava o lixo da lixeira em volta da casa. Fora também que ele começava a comer algumas coisas da geladeira no intuito de aterrorizar os moradores, pensando que aquilo ali não se tratava de uma assombração. Aparentemente, esse era o seu passatempo. Ele gostava de ver as pessoas com medo, ele gostava de saber que estava dando medo nas pessoas. E isso pra mim já é bizarro pra caramba. Mas se preparem que isso ainda fica muito pior.
Tudo começou a piorar em 1986, quando Daniel LaPlante tinha apenas 16 anos de idade e ele praticamente ficou obcecado por uma garota chamada Tina Bowen, de apenas 15 anos de idade. Tina morava na mesma cidade que Daniel LaPlante, mas aparentemente ela não sabia de tanta coisa assim sobre ele. Ela morava junto com seu pai, Frank Bowen, e a sua irmã mais nova, que tinha apenas 9 anos, chamava Karen. A mãe deles, infelizmente, tinha morrido recentemente de câncer. Com isso, resultou em o seu pai se sobrecarregando em cuidar da casa, trabalhar, ter que educar as filhas, ou seja, ele já estava se sobrecarregando muito. Como a maioria das meninas naquela idade, ela estava, tipo assim, querendo começar a namorar, querendo conhecer novos meninos, e ela ficou muito empolgada quando ela começou a receber alguns telefonemas de um menino chamado Danny. Não se sabe ao certo como que Daniel ele conseguiu o número de Tina, mas pode ser, gente, é quase 90% de certeza que ele invadiu a casa dela, roubou algumas informações sobre ela, incluindo o número de telefone. Tina, sem saber sobre esse passado e muito menos sobre quem era o Danny/Daniel, ele começou a contar uma história de que eles tinham um amigo em comum e ele pediu o número dela, sabe aquele miguezinho? Além dele se autodescrever como uma pessoa alta, musculosa, de cabelos loiros e sedosos. Exatamente, ele se descreveu daquela maneira. Praticamente, Daniel começava a conversar com ela durante o dia, quando o pai dela não estava em casa, e eles conversavam por horas sobre vários outros assuntos diversos, e que ela gostava, até que haveria um recesso do feriado de Páscoa na escola, e foi então que ele decidiu chamar ela para sair e ir em uma feira local naquele dia. Ela aceitou e foi então que o dia chegou, e quando ela abriu a porta, viu que não era bem um cara alto, musculoso e de cabelos sedosos. Segundo ela, ele era muito baixinho, não no sentido baixinho, mas tipo assim, uma pessoa meio carrancuda, meio minguada, tinha cabelo oleoso, a sua pele não era uma das melhores, tinha várias acnes, fora também que ele tinha um cheiro forte. Mas assim, era muito tarde para a Tina ter de dar qualquer desculpa, então ela aceitou ir na feira, e na feira eles passearam por algumas horas até que ele inventou qualquer outra desculpa para poder sair daquele encontro mega obsessivo. Já que, segundo a própria Tina, eles estavam conversando e em dado momento ela falou que sua mãe morreu de câncer e continuou como qualquer outra pessoa desviando do assunto. Mas o Daniel, ele tinha um certo interesse bem mórbido sobre aquele assunto e continuava perguntando a Tina Bowen sobre a questão da sua mãe morta. Quando ela voltou para casa e voltou também para a escola a voltar a estudar, alguns alunos descobriram que, na verdade, ela saiu com o Daniel LaPlante, e foi onde começaram a falar com ela que, olha, esse carinha não é muito simpático, não é muito legal, ele é conhecido por invadir casas, e assim, olha, sai fora. Ela conversou sobre esse assunto com o seu pai, que também falou a mesma coisa, tipo, filha, sai fora desse cara. E foi então que ela decidiu dar um fora nele, mas mal ela sabia que isso se tornaria uma das piores coisas que ela já tinha feito na vida dela. Como as duas irmãs, tanto a Tina quanto a Karen, eram muito ligadas com sua mãe, e a sua mãe tinha morrido tragicamente alguns tempo antes, a Tina decidiu chamar a sua irmã para o porão para tentar fazer uma sessão espírita. A Tina sabia que essa sessão poderia ser uma falha, tipo, nada poderia acontecer, e realmente nada aconteceu durante essa sessão, mas provavelmente Daniel LaPlante escutou toda aquela conversa, toda aquela sessão, e decidiu usar isso a favor dele para poder assustar as duas meninas. Foi então que elas voltaram para o andar de cima e tentaram dormir, mas foram interrompidas por batidas. Não era uma batida comum, não era tipo assim, aquela batida do tipo, um toque aqui, outro toque ali. Não, parecia uma batida mais ritmada. E foi então que elas perceberam que provavelmente a sua mãe estava tentando se comunicar com elas. Elas ficaram muito entusiasmadas com isso, tipo, pô, a mãe dela estava tentando se comunicar. Mal sabia elas que tinha um cara, um filho de uma, o filho de uma pessoa, para não tentar falar outra coisa, vivendo dentro das paredes da casa delas. Mas é claro que essas batidas começaram a se tornar constantes e elas perceberam que aquilo talvez não poderia ser a sua mãe, já que aquilo estava começando a tirar a paz dela, e isso acontecia toda vez à noite ou quando elas estavam sozinhas em casa. Toda sua animação e empolgação começaram a se tornar medo, já que
elas começaram a encontrar em várias partes de suas casas algumas frases escritas como estou no seu quarto, venha me encontrar, essas coisas. Foi então que elas começaram a perceber que ficavam com medo sobre essa assombração. Eu também estou, porque imagina só, você tentar se comunicar com a sua mãe, você aparentemente conseguir e de repente começar a receber umas mensagens do além. É bizarro, cara, é muito bizarro. Muitas vezes elas também chegavam da escola e se deparavam com uma cena muito bizarra, já que tinha objeto jogado, objeto trocado de lugar. É claro que aquilo poderia ser um poltergeist, vamos dizer assim. Elas pensavam que fosse isso. Ambas as meninas tentaram falar com o pai de que aquilo vinha acontecendo desde a época em que elas tentavam se comunicar com sua mãe. Ele falou, olha, eu não vou acreditar nisso, já que também ele estava sobrecarregado e ele também pensou que poderia ser, assim, uma forma delas tentarem chamar mais a atenção dele. Também, a partir de certo momento, se tornou muito comum elas ouvirem essas batidas, ouvirem esses barulhos, ligar para seu pai muitas vezes vinha do seu trabalho para casa e se deparava com nada, tipo, se deparava com o silêncio. Isso ajudava ainda mais a crença de que aquilo, na verdade, era apenas uma mentira das meninas para poder chamar a atenção dele. Mas tudo mudou uma noite. E essa noite é muito bizarra. Nessa noite, as meninas voltaram da escola, estavam por ali e foi então que, quando a Tina entrou no seu quarto, ela se deparou com uma cena muito estranha. Aparentemente estava escrito no espelho dela com sangue. Abre aspas. Estou de volta. Encontre-me se puder. Fecha aspas. Aparentemente, aquela mensagem estava escrita com sangue. Ela pensou que fosse, ficou mega assustada, pegou o Karen e foi para a casa do seu vizinho em prantos, ligando para seu pai. Seu pai decidiu voltar para casa e não foi para a casa dos vizinhos, e foi diretamente para a casa delas e ver o que estava acontecendo no quarto. Foi então que ele se deparou com uma cena muito, muito da bizarra. Quando Andrew, o pai de Tina, entrou no quarto dela, se deparou com a seguinte frase: case-se comigo. E fora isso, em frente a essa frase, vamos dizer assim, estava uma figura muito da bizarra. Danielle LaPlante estava vestindo uma peruca loira, o vestido da ex-mulher de Andrew, a falecida mãe de Tina, segurando uma machadinha e escrevendo aquela frase. É claro que ele ficou meio que em choque no começo. O Daniel conseguiu fugir, tipo assim, num piscar de olhos. Sabe-se lá o que o Daniel estava tentando fazer com aquela machadinha. A gente já sabe pelo histórico que hoje a gente já sabe pelo crime, que provavelmente estava querendo matar as duas meninas. Não só as duas meninas, mas também como pai. É claro que a polícia foi chamada para casa, onde descobriu uma série de túneis e uma série de buracos, exatamente. Tinha um buraco atrás do armário do quarto da Tina, um buraco atrás do armário do quarto de Karen e também um do quarto de Andrew. Fora também que tinha uma série de passagens, uma série de mini buraquinhos onde ele podia escutar e ver algumas coisas, algumas conversas, ver algumas... Gente, ver as meninas dormindo é bizarro, cara, o que esse menino tinha na cabeça. Fora também que foram descobertos que todas aquelas mensagens que aparentemente eram feitas de sangue, felizmente eram feitas de ketchup. Lembrando que Daniel LaPlante tinha apenas 16 anos quando cometeu esse crime, então ele foi a julgamento e foi detido em um centro de recuperação juvenil, mas a promotoria decidiu julgá-lo como adulto e nisso, vamos dizer assim, ele era passivo de ter qualquer fiança, ou seja, ele podia pagar a fiança e podia ser mandado embora. E foi exatamente o que ele fez. Ele pagou $10.000 com dinheiro emprestado da sua mãe para pagar a sua fiança e demorou, tipo, menos de um ano para que ele estivesse livre novamente. E é claro que durante esse período em que ele ficou preso, essa sua reabilitação não deu muito certo. E ele voltou a atacar em 1987, no ano seguinte. E novamente ele começou com a sua série de invasão a casas, invasões a domicílio, onde ele pegava dinheiro, joias, algumas armas, ou muitas vezes ele também não levava nada, ele apenas mexia algumas coisas de lugar, pra novamente ter aquela sensação de poder colocar medo em uma família. Fora também que ele não se aventurava muito longe da sua residência. O seu principal alvo era nas residências próximas à sua casa. Ou seja, ele estava pouco se ferrando se os outros sabiam que era ele ou não. Ele apenas queria invadir. Mas foi então que tudo piorou em um dia onde ele decidiu invadir uma casa e onde ele cometeu o seu crime mais conhecido. No dia 1º de dezembro de 1987, Daniel LaPlante estava
vagando por uma floresta que dividia sua casa da família Gustafsson. Ele estava andando nessa floresta com uma arma de calibre .22. Foi então que no final da tarde ele decidiu invadir uma casa que ele tinha visto ali por perto, que era a casa da família Gustafsson, e foi então que ele decidiu invadir, mas pensava que estava pura a casa. Não estava pura. Tava com pessoas ali dentro. Ele invadiu e pensou que, tipo assim, não, vou deixar essa casa pra trás, mas ele não. Ele falou assim, vou seguir adiante, vou seguir com essa invasão. Na casa foram encontrados a Priscila, que estava grávida do seu terceiro filho e era descrita como sendo uma pessoa muito carinhosa, muito dedicada à família. Fora também que ela era professora de uma creche da igreja da cidade onde eles moravam. Não era naquela mesma cidade de Daniel LaPlante, já que eles moravam em uma outra parte e lá era meio que a casa de férias deles. Fora também que já estava na casa o segundo filho de Priscila, que era o William, que tinha apenas 5 anos de idade. Foi então que Daniel LaPlante decidiu pegar Priscila e o William, levar eles até o quarto do casal, onde prendeu Priscila na cama com algumas amarras e amordaçou ela com a sua própria meia. Enquanto isso, ele colocou o William no armário ali, enquanto ele assistia tudo. Enquanto o William estava assistindo tudo, Daniel LaPlante decidiu abusar sexualmente de Priscila, lembrando que a Priscila já estava grávida, e depois disso ele deu 2 tiros na cabeça dela. Lembrando que William estava assistindo isso. William foi levado até a banheira da suíte do casal, onde Daniel LaPlante matou ele afogado. Mas logo que ele estava saindo da casa, Abigail, que era a primeira filha do casal, chegou na casa e se deparou com Daniel LaPlante. Ele não pensou 2 vezes, levou ela para um outro banheiro, onde também matou ela afogado. Depois disso, Daniel LaPlante simplesmente decidiu sair daquela cena toda do crime, voltar para sua casa e participar do aniversário da sua sobrinha. Enquanto isso, o senhor Gustafsson, que era o patriarca daquela família, passou a tarde inteira ligando para sua família, mas não recebia o telefonema de volta. Foi então que ele decidiu ir para sua casa e se deparou com uma cena terrível ao encontrar a sua mulher presa na cama e morta praticamente. Morta praticamente não, ela estava morta. Ele saiu daquela casa, não procurou os outros 2 filhos, porque, segundo ele estava com medo de encontrar os seus filhos mortos. Ele ligou para a polícia e, quando a polícia chegou ao local, se deparou com uma cena terrível. A mulher estava amarrada na cama, amordaçada, com 2 tiros na cabeça. O filho do casal mais novo, que era o William, estava na banheira afogado. E a filha mais velha, que era a Abigail, também estava em outro banheiro morta. Era uma cena de dar muito medo. Fora também que eles encontraram assim, uma tonelada de evidências que poderiam indicar quem era o autor do crime, mas isso demoraria um certo tempo para eles poderem analisar todas aquelas provas. Eles encontraram DNA na Priscila, fora também que encontraram uma lata de cerveja usada e também uma pegada do sapato de Daniel LaPlante que estava na parte de trás da casa, indo para a floresta da casa dele. É claro que Daniel LaPlante já estava no radar da polícia, se tornando um dos principais suspeitos logo de cara, já que ele era conhecido na região por invadir, fora também que a casa dele era perto da família Gustafsson. Mas a polícia estava meio relutante em botar ele como o principal suspeito, já que ele nunca tinha assassinado antes, ele invadiu muitas casas, mas ele nunca partiu para essa parte. Se ele tivesse partido, tipo assim, tinha escalado muito rápido o seu teor de crime, vamos dizer assim. Mas foi então que eles conseguiram encontrar uma outra evidência, uma camisa que tinha sido deixada ali. E eles levaram essa camisa até um cão farejador que, adivinha só, foi diretamente para a casa de Daniel LaPlante. Eles interrogaram o Daniel ali, ele desmentiu tudo aquilo, falou que estava em casa no aniversário da sua sobrinha, mas assim, a polícia não tinha nenhum mandado de busca e apreensão, ou seja, eles não podiam levar Daniel LaPlante para a polícia, mesmo ele sendo considerado um dos principais suspeitos desde o começo do caso. Mas é claro que a polícia pretendia voltar para a casa de Daniel LaPlante no dia seguinte e prender ele. Mas o Daniel ele foi um pouco mais esperto, ele decidiu fugir de casa. Mas ele praticamente foi muito burro também, porque ele não conseguia parar de invadir outras casas ou tentar de fazer outros crimes. Já que na cidade vizinha chamada Paperell, acho que eu tô falando esse nome certo, ele decidiu simplesmente querer atropelar uma senhora e tentar sequestrar ela do carro. Ela conseguiu fugir, a polícia soube daquilo, foi atrás dele e algum tempo depois, 3 dias depois, ele foi encontrado escondido em uma lixeira. E somente no ano seguinte, em 1989, que Daniel LaPlante foi condenado
por 3 prisões consecutivas perpétuas. Daniel LaPlante tentou recorrer à sua pena em 2017, mas o júri não deu nada, ele continua preso até hoje. Isso, muita gente, a gente se pergunta, pô, por que 3 prisões perpétuas consecutivas? É que se caso ele consiga se livrar de uma, tem outras 2 para ele poder se livrar, entendeu? Ou seja, ele não vai sair nem tão cedo da cadeia e isso me traz uma satisfação enorme. Mas então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero vocês aqui sábado que vem às 10 horas. E olha, é um caso assim muito bizarro, é um caso que dá muito medo. Cara, imagina só você estar vivendo na sua casa normalmente e você não saber que tem uma pessoa nas suas paredes. Tem um filme baseado nisso, eu esqueci o nome dele, acho que é Boneco Maldito, que é do James Wan, que é do mesmo diretor de Invocação do Mal, essas paradas que dão medo. Mas é um filme que o plot twist é isso, tinha um cara vivendo nas paredes. E esse caso, fala-se que esse caso inspirou o James Wan para poder criar esse filme que eu nunca vi, mas agora eu tenho curiosidade enorme de ver. Mas então, até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.